Oiê! Já aviso que hoje a receita é daquelas viciantes. É um docinho feito com camadas de wafer, recheado com Nutella e coberto com chocolate. Prático de fazer, é um ótimo faz-venda e claro, né? Super gostoso. Então, vem comigo aprender, mas antes já sabe, né? Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa aqui o seu like no vídeo e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Então vamos começar aqui a nossa receita. Eu vou falar um pouquinho aqui da placa de wafer. Essa marca aqui, a Barion, é a marca que eu gosto muito de trabalhar e que eu encontro facilmente aqui nas lojas de confeitaria, e eu sei que também vocês encontram facilmente em lojas online, tá? Então caso você não encontre na sua cidade, procure online que você encontra ela para comprar. Então essas aqui são as placas de wafer, elas vêm 7 unidades em cada embalagem e geralmente elas vêm bem crocantinhas. Pode acontecer de elas virem murchas, aí caso isso aconteça, você vai colocar elas sobre uma assadeira, pré-aquecer o seu forno a 180 graus e vai deixar elas lá por 3 a 4 minutinhos, tá? Percebeu que elas aqueceram, você desliga o forno, deixa elas esfriarem totalmente, que elas voltam a ficar crocantes novamente. Não vai ter perda aí. Eu vou rechear aqui a minha placa de wafer com a Nutella. E também outra coisa que fica muito bom aqui é aquele recheio da Ovomaltine também cremoso. Outros recheios tem que tomar cuidado, você tem que ir testando, porque tem alguns recheios que umedecem a placa de wafer e não deixa ela crocante. Então assim, doce de leite eu já testei aqui, ele fica mais murcho, brigadeiro também fica murcho aqui, tá? Então dê preferência para recheios mais industrializados, que você vai ter uma durabilidade de crocância maior aqui na sua placa. Então eu começo colocando uma quantidade aqui de Nutella e com a ajuda da espátula eu vou espalhando uniformemente. O ideal é que você não coloque nem muita Nutella para não ficar escorrendo depois nas bordas, mas também não colocar muito pouquinho, né? Senão também não vai ter recheio entre as camadas, tá? Em seguida eu vou colocar outra placa de wafer por cima, ajeito bem aqui para ficar bem certinho, aperto para ela aderir bem à outra placa. Ó, então aqui ela tem 27 centímetros de largura, né? E eu vou dividir ela aqui no meio, 13,5 aqui aproximadamente, ó. E aqui eu vou cortar ela na metade, que vai ficar mais fácil para eu continuar aqui a montagem dela. Então aqui novamente, ó, começo passando mais uma camada de Nutella. E agora eu sobreponho novamente aqui por cima. Ó, vai ficar assim. Vou fazer isso novamente com mais uma placa. E novamente eu vou sobrepor a outra placa aqui por cima. Alinha bem. E vou cortar aqui novamente a placa ao meio. E vou espalhar aqui mais uma camadinha de Nutella. E sobrepõe agora essa outra parte, ó. Alinho bem novamente. E aí agora eu vou ter duas placas com 4 folhas aqui de wafer. E agora eu vou novamente, ó, passar a Nutella aqui e vou unir essas duas plaquinhas aqui, tá? Então aqui agora por cima eu vou passar a última camada de Nutella. E agora eu venho com a outra parte aqui, ó, e uno muito bem aqui, ó. Então eu vou ter 8 plaquinhas, ó, de wafer, tá vendo? Eu prefiro fazer assim do que fazer a placa inteira. Eu acho mais fácil para cortar quando ela tá menorzinha assim, mas se você quiser, você também pode fazer isso na placa inteira, tá? Eu acho assim mais prático de montar. Não tem uma regra aqui para quantidade, né, de placas que você pode fazer. É interessante que você tenha uma certa altura aqui, né, para ficar gostoso na hora de comer, a pessoa sentir bem o sabor. Então, por isso eu gosto de fazer geralmente com 8 plaquinhas, mas você pode fazer com menos, tá? Ou até mais, não tem problema nenhum.
Se ficou algum excesso aqui de Nutella na lateral, ó, você dá uma limpadinha para agora a gente começar a cortar. Ó, eu gosto de fazer sobre um tapete de silicone, porque daí você vem com a espátula, ó, raspa toda essa Nutella aqui, porque a gente não pode perder Nutella, né? Porque Nutella é ouro, ó. E fica limpinha agora pra gente cortar as placas. Bom, então aqui eu vou cortar ela em quadradinhos, ó. E eu marquei aqui, fiz 4 divisões de aproximadamente 4,5 aqui, tá bom? Em cada marquinha. Então eu venho aqui com a régua, ó. Marco, ó, 4,5, novamente, ó, 4,5. E aí, a gente vem marcando até o final aqui. Aqui eu vou fazer ele quadradinho, mas você pode cortar em outro formato, caso você deseje. Você pode banhar essa placona inteira, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum, fica super legal. Você pode também fazer ele em compridinhos aqui, como se fosse no formato de bis. Então dá pra você cortar de diversas maneiras aqui a sua placa, tá? Só cuidado, ó, para não quebrar, porque ela é muito sensível. Então tem que tomar cuidado na hora de você cortar aqui. Então, ó, geralmente eu venho com uma espátula, ó, e eu vou devagarzinho. Sempre eu começo pelo meio para ficar mais fácil. Seguro bem, ó, a placa e venho cortando aqui. Ó. Agora venho aqui, seguro novamente e venho cortando. Antes de cortar, ó, sempre dê uma alinhada, porque às vezes as placas elas vão cedendo, né, pelas laterais por causa do recheio. O ano passado eu vendi super bem essas placas de wafer e eu coloquei o nome delas de stick de wafer porque eu fiz eles mais compridinho, mais ou menos no formato de bis, só que mais comprido, e foi assim um sucesso nas minhas vendas. E é um produto super prático de fazer, principalmente agora na Páscoa, porque não precisa que a gente fique fazendo vários tipos de recheios, né? A gente já trabalha com recheios prontos, que inclusive é um recheio que as pessoas amam, que é a Nutella. As placas também já vem pronta, então é um produto fácil de se montar, de fazer na hora, né? Então acaba sendo um produto prático para você fazer na cozinha durante o período de Páscoa. Você tem uma alternativa de um produto com chocolate, além dos ovos de Páscoa, e ele também serve muito para as lembrancinhas. Então as pessoas assim amam, porque assim, a combinação do wafer, né, com a Nutella e o chocolate é irresistível. Então é um produto super legal aí para você fazer. Então agora aqui, ó, eu dividi ele novamente e vou cortar pedacinhos agora de 3,5 centímetros. Venho com a faca mesmo, ó, seguro firme e corto. E olha só que lindo que eles ficam, ó, as camadinhas de wafer recheado com Nutella. Gente, isso aqui é maravilhoso. Para banhar os wafers eu vou utilizar aqui chocolate meio amargo, mas você também pode optar em trabalhar com chocolate ao leite ou até mesmo o branco. Eu acho que os dois ficam muito doces, né, por causa que a Nutella já é muito doce, então por isso eu dou preferência para o chocolate meio amargo, mas aí é questão de gosto e você pode banhar com qual você quiser. Eu estou utilizando aqui o chocolate da Cical em gotinhas, mas você também pode utilizar o chocolate em barra. Aqui eu vou fazer a temperagem do chocolate, né? Caso você não queira trabalhar com o chocolate à base de manteiga de cacau que precisa fazer a temperagem, você pode optar em trabalhar com a cobertura fracionada que dispensa o uso da temperagem, tá? Aqui eu vou dar preferência de utilizar o chocolate mesmo, né? Então para isso eu vou precisar fazer a temperagem e eu vou fazer a temperagem pelo método de adição do Micril. Eu já ensinei esse método aqui no canal, passo a passo certinho, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, vai lá dar uma conferida, tá? É um método de temperagem que eu gosto de trabalhar bastante, acho ele super prático, fácil, tá? Mas também tem outros métodos que eu gosto de trabalhar bastante também, como a tablagem, que eu já ensinei aqui no canal, e o método por adição também, que é um método bem legal. Então agora aqui vamos dar início, né, à temperagem, ó. Então aqui eu tenho 500 gramas do chocolate meio amargo,
e eu vou derreter no micro-ondas em 30 segundos até chegar na temperatura aí de 45 graus. Então aqui eu tenho meu chocolate já derretido até atingir, ó, 45 graus. Aqui eu tenho a manteiga de cacau, que é o Micril, que é a manteiga de cacau já cristalizada e que vai me ajudar a fazer a temperagem. Você encontra ela em lojas de confeitaria. Não é um produto muito barato, mas eu acho que mesmo assim vale a pena porque ela facilita muito na hora da gente trabalhar com chocolate, principalmente se você tem um lugar pequeno de se trabalhar, se você não tem uma cozinha climatizada, tá? O Micril, ele é um grande facilitador. Então eu gosto de trabalhar com ele e eu acho que ele é uma boa sugestão aí para você fazer a temperagem, mas como eu disse, há inúmeras técnicas de temperagem e você vai se adaptar com a qual você quiser. Então aqui o Micril já está pesado e você vai colocar para cada 1 kg de chocolate 1% do Micril, ou seja, aqui eu estou trabalhando com 500 gramas de chocolate, então eu vou colocar 5 gramas do Micril. Então é muito importante que você já deixe isso aqui bem pesadinho, né, certinho, na hora que o seu chocolate atingir a temperatura correta, tá? Se você tiver uma cozinha climatizada, né, aqui o seu chocolate vai chegar na temperatura bem rapidinho, ó. Aqui conferindo com o termômetro, meu chocolate já está aqui a 37 graus, tá? Porque minha cozinha aqui tá com ar-condicionado. Caso você não tenha um ar-condicionado, você pode acelerar esse processo colocando sua tigela dentro de uma outra tigela com um pouco de gelo, que também vai ajudar rapidamente o seu chocolate chegar aí na temperatura de 34 graus, caso você esteja trabalhando com meio amargo, ou 33 graus, caso você esteja trabalhando com leite ou chocolate branco. Aqui é importante, ó, antes de você tirar a temperatura do seu chocolate, que você misture ele muito bem, que ele não pegue só a temperatura superficial, ó. E aí sim você vem e tira aqui a temperatura dele. Aqui já tá dando 33,8, então eu já vou adicionar aqui o meu Micril. Falei que o Micril no chocolate meio amargo você adiciona a temperatura de 34 graus, né? Ó, eu gosto de colocar ele com a peneirinha para dissolver melhor. E aqui eu vou dar uma misturada, primeiramente com a espátula. E vou terminar aqui de homogeneizar toda essa mistura com o uso do mixer. O mixer ajuda bastante aqui, ó, a homogeneizar melhor, né, o Micril no chocolate, a dissolver ele melhor aqui no chocolate, tá? Caso você não tenha o mixer, não tem problema, você consegue misturar ele também com a mão, só vai demorar um pouquinho mais. Então agora aqui, meu chocolate já está temperado, eu só vou aguardar agora ele chegar na temperatura de trabalho. Cada chocolate tem uma temperatura de trabalho diferente, isso vai depender do tipo de chocolate que você está trabalhando e a marca também do chocolate. Então é importante que você leia o rótulo que vai estar descrito lá, tá? Aqui nesse caso, esse chocolate aqui, a temperatura de trabalho dele é 31 graus. Então quando ele chegar aqui a 31 graus, eu já posso fazer o que eu quiser com ele, banhar, moldar um ovo de Páscoa, banhar um pão de mel, enfim, o que eu quiser fazer aqui com o chocolate, eu já vou estar apta aqui para trabalhar com ele, tá? Bom, então aqui meu chocolate já chegou na temperatura de trabalho, 31 graus, e agora eu vou começar a banhar então os wafers. Aqui eu tenho um tapete de silicone, também poderia ser um papel manteiga. Vou utilizar esse garfinho aqui, ó, mas também pode ser qualquer outro garfo comum que você tenha, tá? Esse garfinho ele é próprio para banho. E aqui não tem segredo, ó. Eu vou jogar os meus quadradinhos de wafer aqui dentro do chocolate, não fico mexendo, ó. Eu jogo o chocolate sobre o wafer, venho aqui com o meu garfinho, bato bem aqui para tirar todo o excesso, ó, de chocolate. Coloco aqui no meu tapete e puxo o garfo para o lado, ó. E dessa forma, então, eu vou banhando eles aqui. Antes de você tirar do chocolate, certifique, né, que todos os ladinhos foram bem cobertos para não correr o risco dele murchar. E nesse momento, se você quiser decorar eles, ó, você aproveita e coloca aqui um confeito antes do chocolate endurecer. Depois que endureceu o seu chocolate, coloca uma luva na mão para não ficar marcando os seus wafers. E aí é só vir, ó, com uma tesourinha e tirando as rebarbas que ficaram. Coloquei um pouco do chocolate meio amargo temperado aqui no saquinho plástico.
E agora, para fazer o acabamento, eu vou fazer uns arabescos aqui em cima, ó. Só risquinhos de vai e vem, ó. Wafers banhados, agora eu vou esperar eles secarem um pouquinho aqui na mesa, tá? Pra ficar mais fácil de eu transportar eles para uma outra assadeira. E aí eu vou levar pra geladeira até eles endurecerem, aproximadamente uns 5 minutinhos. Aqui eu separei algumas opções de embalagens para vocês terem uma ideia de como vocês podem oferecer, né? Como lembrancinhas ou até mesmo vender os wafers de Nutella, ó. Olha que graça essa caixinha. Eu coloquei aqui dentro, ó. Forrei com papel manteiga e coloquei 6 unidades aqui de wafers. E olha que belezinha que fica na caixinha. Uma ótima opção aí, né? Para quem vai vender, para quem vai presentear. Aqui eu tenho uma outra opção que é essa sacolinha aqui que eu acho uma graça. E eu utilizei ela como embalagem, né? Dos meus produtos do ano passado. Aqui dentro eu coloquei um pouquinho de palha. E aí embalei os wafers no papel de celofane de torção. Esse celofane de torção, ele é bem legal, vocês encontram em lojas de confeitaria. Esse meu aqui na medida, ele tem 15 por 17, ó, e é bem facinho de você trabalhar com ele. Você centraliza ele aqui, fecha e ó, dá uma torcidinha de um lado, de outro. E olha só como ele embala facinho, ó. Você pode daí colocar uma etiquetinha aqui em cima ou aqui embaixo, né? Um lacinho, enfim. Ele é uma ótima opção aí de embalagem, não tem um custo muito alto, né? E ele é legal também porque é uma embalagem transparente e isso permite, né, que as pessoas possam ver o seu produto. E é super legal também, né? Não só para quem vai vender individualmente dentro das embalagens, mas também para quem vai fazer para uma festinha aí, é super legal para deixar exposto na mesa. E uma outra ideia que eu vou dar também aqui, que é super baratinha e que fica linda, que inclusive, né, é uma tendência forte agora na Páscoa de 2023, que são as embalagens em craft, que é uma coisa assim que eu uso há muito tempo, porque eu adoro, eu acho uma embalagem neutra e que a gente consegue utilizar em vários produtos. É esse saquinho, olha que fofo que ele fica. Eu utilizei esses saquinhos aqui de cachorro quente, que é super fácil de achar e que é uma embalagem bem econômica. E para fazer a orelhinha é super fácil, tem aqui ó, uma folha, que é uma folha antigordurante da Multicaixas. Eu ó, dobrei ela ao meio, dobrei ela aqui novamente. Você pode fazer isso também com qualquer outra folha aí que você tenha, né? E aqui eu dobro mais uma vez, ó. E com a tesoura eu vou cortar aqui, ó, um meio círculo, saindo daqui, indo até a outra ponta, ó. Então não tem erro, é bem facinho. Ó, vai ficar assim, eu já consigo ter várias ao mesmo tempo. E aí eu vou dar uma arredondada, então eu vou tirar esse biquinho aqui de cima, dou uma leve arredondada, ó. Aqui eu vou cortar nessa linha do meio aqui para formar as duas orelhinhas. Não corta até o final, tá? E aí essas duas pontinhas aqui eu vou unir, dando uma leve torção. E automaticamente eu vou formar aqui, ó, duas orelhinhas, tá? Para dar um efeito legal, eu pego aqui a ponta do papel, a tesoura e, ó, faço esse movimento e ela vira, ó. E aí assim já forma duas orelhinhas dos meus coelhinhos, olha só, facinho de fazer. Coloco meus wafers aqui dentro, encaixo minha orelhinha aqui dentro do saquinho e faço, ó, o fechamento dela aqui. E aí é só você amarrar com um lacinho bem bonito. Aqui eu coloquei uma tag, ó, com um carimbo de coelhinho. E olha só que graça de embalagem, super baratinha de fazer. Você pode utilizar também outros tipos, né, de cores de papéis, estampas, para você ir mudando as orelhinhas, como eu fiz aqui, ó. E olha só que lindo que fica, que ideia bacana que você pode fazer aí. E olha só como que ele fica aqui por dentro, ó, as camadinhas, né, do wafer com a Nutella banhadinha no chocolate, ó, uma casquinha fina. Escuta a crocância, ó.
Gente, que delícia! Só faça essa receitinha, seja para vender ou aí para você se deliciar na sua casa com a sua família. E um docinho de chocolate super gostoso e coringa para sua Páscoa. A validade dos wafers de Nutella é até 10 dias, bem embaladinho, para eles não correrem o risco de murchar. Não tem nada muito perecível aqui, a gente está trabalhando com a Nutella, que é um recheio industrializado, as placas de wafer e o chocolate meio amargo. Então, o segredo aqui é você banhar bem certinho, né? Deixar ele bem embaladinho, pode deixar em temperatura ambiente, tá? 10 dias tranquilamente, aí você tem esse wafer bem crocante e delicioso. Isso, né, claro, se durar todo esse tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou e quando fizer, compartilha aqui comigo, tá? Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas, com mais delícias. Um beijo e até mais!